Vamos testar junto comigo a nova coleção da Miss Friend do Tom e Jerry. Olha só quanto produto, quanto pincel lindo. E bora fazer uma maquiagem completa testando tudo da linha. Meu nome é Natália Espino, sou maquiadora profissional e hoje a gente vai fazer uma maquiagem completa usando o lançamento Tom e Jerry da Miss Friend. E já quero começar falando dessa necessaire. Olha só que fofura esse porta-pincéis. É como se fosse uma frasqueira, tá vendo? Ela tem essa parte de cima aqui com zíper, que eu guardei as esponjas. E aí, fechando, ela vira uma maletinha de maquiagem. Eu achei muito fofa. Esses daqui são todos os pincéis que a gente encontra vendendo separado. Então, tem um pincel aqui que ele é multifuncional, tanto para blush, contorno, quanto pó. Tem esse pincel menorzinho que a gente pode usar para corretivo, base. Esse aqui de contorno, que ele é mais recortado. Esses outros para fazer sombra ou também fazer acabamentos de sobrancelha e tudo mais. Então, realmente é bem completo. Tem aqui tanto a parte da pele quanto a parte dos olhos. E olha só o acabamento desses pincéis. Eles são extremamente leves, tá? É um material bem mais levinho. Então, para carregar é perfeito. E olha só que fofura o desenho nos pincéis. Eu achei que ficou muito linda essa linha, ficou muito delicada. E para quem gosta de kit de pincéis multifuncionais e perfeitos para carregar na bolsa, olha essa necessaire que fofinha, que vem com esses pincéis aqui multifuncionais, porque eles têm duas pontas. Então, a gente tem tanto aplicação de pele aqui, quanto aplicação para olho. Então, a gente tem tantos pincéis para fazer a pele, quanto o pincel para fazer os olhos. Então, esse kit é muito fofo para você carregar na bolsa, além dessa necessaire ser muito fofinha também. E esse é o kit junto. Falando em carregar na bolsa, para quem gosta de um pincel um pouquinho menor, esse aqui, ó, ele é bem pequenininho para você conseguir carregar no seu necessaire. Muito fofo, muito bonitinho. E as cerdas, claro, sempre muito macias, padrão Miss Friend, né? Dá uma olhada na maciez dessas cerdas, então ele é perfeito para aplicar base e também para carregar na sua bolsa ou necessaire. Eu achei ele muito bonitinho. As esponjas também estão super fofas. Eu amei essa aqui, que ela vem com um queijinho para você guardar ela dentro, ó. Ela é uma esponja para aplicação de BB Cream, base, e aí vem com essa ponteirinha, né, para você chegar bem próximo dos cantinhos. E aí, olha só, tem um lugarzinho para você apoiar o dedo. Ela é muito fofa mesmo. E aí, quando você terminar de usar, você pode guardar aqui dentro, ó. Olha só que fofura. E essa esponjinha, ela também vem com um pincel que também dá para aplicar tanto blush quanto pó, o que você preferir. E além da capinha de queijo, eles também lançaram essa esponja de queijo. Olha só que gracinha. E ela é extremamente fina. Olha só a pontinha dessa esponja. É perfeita para você chegar bem próxima dos cantinhos do rosto mesmo. Até para quem gosta de aplicar pó, fazer aquela opção, né, de baked, né, com pó. Então é muito interessante essa esponja, ela é bem precisa. E além disso, tem também essas duas fofíssimas, olha só, tanto a cinza, né, que representa o Tom, e essa aqui que representa o Jerry, que é a marronzinha, e elas têm essa ponteira que é num material diferente, então absorve menos produto, ela não é tão porosa aqui na ponta, então vai fazer com que não sugue tanto sua base. Além dessa ponteirinha, ela ser mais geladinha, então só de encostar no rosto você já sente ela um pouquinho mais geladinha, eu achei muito legal, e elas são muito fofas e muito macias. Por fim, temos esse kit aqui de pincéis que eu achei muito legal. Ele vem, tá vendo, numa necessaire para você guardar os seus pincéis, mas também serve de copinho. Então, se você quiser apoiar mais pincéis aqui, você pode deixar também. Por exemplo, colocar esses daqui, ó, para você deixar em cima da sua mesa, da sua bancada, onde você costuma se maquiar. E os pincéis também são super macios. Ele vem tanto com esses pincéis de pele, quanto os pincéis de olhos. Então, eu achei esse kit muito interessante. O acabamento tá ótimo. Olha esse corinho, que graça. Eu adorei também. Eu achei super fofinho. E é muito bom para quem vai viajar ou para você levar na bolsa, além de não sujar toda a sua bolsa se for necessário. Então, eu achei muito legal esse tipo de kit aqui. E por fim, mas não menos importante, olha só essas necessaires, gente, que lindas! Do Tom e Jerry, ela vem com isso aqui, ó, pra você poder carregar. Eu achei muito fofas, o acabamento tá sensacional. Tem também essa aqui, marronzinha.
essa aqui cinza. E aí eu vou mostrar ela por dentro, tá vendo? O acabamento dela. Eu achei muito fofas as necessaires, inclusive eu já estou usando. Bom, então agora vamos fazer nossa maquiagem, vamos botar em prática esses pincéis aí, ver o acabamento, qual que é a qualidade deles, o que que eles entregam e fazer uma maquiagem completa e explicando, claro, a função de cada um. Vai ser difícil escolher só alguns pra fazer minha maquiagem, mas eu vou escolher os meus preferidos junto com vocês. Minha pele já tá limpa, hidratada e protegida. E o primeiro pincel que eu vou usar é esse aqui, que ele tem esse formato um pouquinho diagonal, ele é menorzinho. E ele vai ser perfeito pra gente fazer a aplicação do corretivo. Então já coloquei um pouquinho aqui do corretivo na plaquinha. E aí eu vou vir aplicando ele aqui nas regiões que eu quero mais cobertura. Então eu venho sempre primeiro nas minhas olheiras, nas minhas manchinhas de acne. Gosto de vir aqui também no cantinho do nariz. E aí eu vou aplicando então em todas essas regiões que são mais avermelhadas ou que tem manchas. Ó, fui aplicando e olha só como a gente nem precisa da esponja para dar acabamento. O próprio pincel é tão macio que ele já foi espalhando muito bem tudo isso e realmente não dá pra ver onde começa e onde termina o produto. Então fica tudo muito fluido, sabe? Muito bem homogêneo. Eu amei esse pincel justamente porque por mais que ele seja perfeito para aplicar produtos líquidos e cremosos, então ele entrega a cobertura, ele também vai deixando tudo bem misturadinho, sabe? Bem pele de bonita, parece que eu nem tô usando nada. Agora, pra parte da base, eu tive dificuldade em escolher entre esses três aqui. Eu não sei se eu aplico com o pincel ou se eu aplico com as esponjas. E aí, eu tive a ideia, então, de aplicar com o pincel, porque ele parece ser muito macio, espalhar tudo muito bem. Então, já coloquei minha base aqui. E aí, eu vou vir pegando, então, um pouco da base. Hoje eu não quero um acabamento muito pesado pra maquiagem, eu quero um acabamento mais natural. E o bom de um pincel maior é que justamente ele espalha tudo muito bem e aí não acumula tanto produto em uma região só. Então ele vai deixando um aspecto bem mais natural. Ó, dessa vez eu acabei aplicando aqui desse lado. Gente, olha o tamanho desse pincel, ele, 2 batidinhas ele já aplicou praticamente no rosto inteiro. Muito prático, pra quem busca praticidade, com certeza é esse. Olha só a facilidade disso. Além de ser muito macio. Olha isso, não marca. Amei. Amei muito mesmo. E eu falei que eu ia dar o acabamento com a esponja, mas, gente, nem precisa. Olha essa pele. E agora que já tá tudo bem coberto, a gente já pode vir devolvendo as sombras e a cor no rosto. Então eu vou pegar esse pincel aqui, ó, que ele tem esse recorte bem legal, que é perfeito pra gente encaixar aqui nessa região do rosto pra fazer o contorno. E aí eu separei aqui, então, o contorno e o blush pra gente fazer a aplicação, começando por esse pincel, então, recortado. Eu tô pegando um pouquinho do contorno. E aí eu vou encaixar exatamente aqui, ó, no finalzinho da minha orelha e vou vir arrastando lá pro final. E o próprio pincel vai fazendo a mágica de aplicar o contorno. O produto é bem pigmentado, então eu vou colocar um pouquinho aqui desse lado também. Mesmo processo, ó, só arrastar lá pro final, tá vendo? E se você quiser, você também pode trazer aqui pra essa região da testa. Eu gosto de sempre fazer essa moldura do rosto, sabe? Bem próximo à raiz do cabelo. Eu venho arrastando em direção à raiz. E aí a gente vai fazendo todo o contorno do rosto. E quanto mais macio o pincel pra aplicar, melhor. E esse é super macio mesmo. E por que um pincel macio? Porque justamente como tava muito pigmentado, olha só como ele já vai espalhando e deixando tudo mais natural. Então, basicamente, só de eu fazer esse movimento de arrastar, ó, lá pra trás, ele já aplicou o meu contorno perfeitamente e deixou meu rosto bem mais afinadinho, devolveu as sombras naturais. E aí, o legal desse recorte é que você também pode encaixar aqui, ó, na mandíbula e vir contornando também essa região para trazer um efeito de rosto mais fino.
E o que eu gostei, além deles serem muito macios, é que eles são muito leves, sabe? Não é aquele pincel pesado, esse material ele é um pouco mais leve, então são perfeitos para você carregar, sabe? Na bolsa e tudo mais, não pesa. Além de ser muito mais fácil na hora de você fazer a aplicação, muito mais confortável, sabe? E olha só como ficou bem bonito, bem elegante. Tá vendo que conforme a gente foi espalhando esse produto, ele foi se misturando com a base que a gente tinha aplicado, com o tom da minha pele, e assim a gente tem um acabamento muito mais natural. Então esse pincel tá super aprovado, eu adoro esse tipo de pincel, assim, com esse formato diferente, dinâmico, que ajuda muito na hora de fazer o contorno, principalmente pra quem tem mais dificuldade. E pra fazer a aplicação do blush, eu vou usar esse aqui, que ele também tem esse formato diagonal, porém ele é mais cheio, então ele vai permitir que a gente encaixe ele exatamente nessa região da maçã do rosto, porque o tamanho do pincel, ele sempre vai seguir de acordo com o tamanho da região que você quer aplicar. Então, quanto maior a região, por exemplo, o pincel de base, maior o pincel. E quando é uma região um pouquinho menor, então a gente usa um pincel um pouco menor, médio, enfim, assim vai. E aí eu vou pegar então um pouquinho do blush aqui, esse também é líquido. Ó, meu blush já está aqui, e blushes líquidos costumam ser mais pigmentados, então eu vou com calma. Eu vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E agora sim a gente vem espalhando ele com o contorno. E aí eu gosto também sempre de arrastar lá pra trás, pra trazer esse efeito de blush mais alongado também, de rosto alongado. E subir um pouquinho aqui pra região dos olhos. Eu gosto muito de fazer esse acabamento, eu acho que fica super delicado. E em 1 minuto eu já tenho meu blush aplicado, ó. Não precisei fazer nada de muito esforço. Aqui é a mesma coisa, ó. Não vou nem fazer corte pra vocês verem o quanto é fácil aplicar o blush. Aqui nos olhos você pode aplicar também. E pronto. Perfeito. E aí eu gosto também de aplicar um pouquinho aqui no topo do nariz. E olha só que pele linda que esses pincéis estão deixando, gente. Olha isso. Agora a gente vai pro iluminador e, como eu falei, geralmente a região um pouquinho menor do rosto a gente usa um pincel menor. E aí eu peguei então aquele kitzinho, lembra que eu mostrei que tem esses pincéis duplos? E aí eu tô em dúvida se eu uso este aqui pra fazer aplicação ou esse aqui que é um pouquinho maior. Esse aqui também serve pra aplicar blush, ó. Porque ele tem ele é um pincel médio, né? Então, por a bochecha ser uma região média, a gente consegue aplicar com ele também. E esse aqui é perfeito para aplicar iluminador, então vamos com ele, que ele é um pouquinho menor, então ele vai deixar o acabamento mais preciso. Ó, meu iluminador já tá aqui também, ele também é líquido, justamente pra gente trazer esse efeito de pele mais fresh, mais natural. E aí eu tô pegando então um pouquinho desse produto e vamos ver a mágica acontecendo. Já tô vendo a mágica acontecer. Olha isso! Ai, amei! Realmente esse é o pincel perfeito pra aplicar iluminador. Ele tem um tamanho incrível que encaixa também aqui, ó, embaixo das sobrancelhas, aqui no cantinho, se você quiser. Eu gosto de aplicar no nariz sempre também, aqui na boca. Então ele não é nem tão grande, nem tão pequeno, sabe? Espalha super bem em cima do blush pra deixar esse acabamento de blush iluminado, que eu amo. Sou suspeita com brilho. Mesma coisa aqui do outro lado. E olha só o acabamento dessa pele com cara de quem bebe muita água e tem hábitos super saudáveis. E agora que a gente já aplicou todos esses produtos, a gente já tá com a pele impecável, a gente vai selar tudo isso pra essa maquiagem durar muito. E aí, este é o momento que você vai voltar com o seu pincel de corretivo ou qualquer outra esponjinha, por exemplo, pode ser essa aqui também, se você gosta de aplicar a sua base, o seu corretivo com ela. E aí você vai tirando essas linhazinhas brancas que acabam formando conforme a gente vai abrindo e fechando o olho, porque como a gente aplicou todos os produtos líquidos e cremosos, a gente ainda não selou essa pele, então às vezes acaba formando essa linha. E é justamente o que a gente vai evitar agora selando a pele. Então sempre volta antes com seu pincel, sua esponjinha só para dar o acabamento, e aí sim você vai vir com o seu pó. Então você pode pegar um pincel que seja próprio para pó. Eu tô pegando esse aqui, ó, que ele é um formato que dá tanto para blush, quanto contorno, quanto pó. E ele já é maior, então ele vai fazer com que a gente consiga espalhar no rosto inteiro, além de ser super macio. Então eu peguei bastante do meu pó. E aí eu venho concentrando nas regiões, primeiro, onde minha pele costuma ser mais oleosa,
e eu quero mais cobertura. E depois eu venho espalhando, ó, sem medo. Eu tô pegando até um pouquinho mais de pó no rosto inteiro, tá vendo? Porque por ele ser um pouco maior, ele vai fazer com que a gente espalhe bem esse produto no rosto todo. E terminamos a parte da pele, olha só como ficou bonita a nossa pele. Agora a gente vai pros olhos. E aí, a primeira coisa que eu gosto de fazer é geralmente alinhar minhas sobrancelhas antes de começar os olhos, tá? Então eu vou usar esse pincelzinho aqui de escova, desse kit de pincéis que eu mostrei, que tem a capinha. E aí eu vou usar essa escovinha pra pentear os meus fios lá pra cima. Eu gosto bastante desse efeito de sobrancelha um pouquinho mais arrepiada. Até pra alinhar os fios, eu acho que fica muito mais bonito. Se você quiser, você também pode pegar uma pastinha, ó. Peguei um pouquinho de uma pastinha com essa escovinha e vou vir penteando justamente pra ela deixar a minha sobrancelha mais fixa no lugar. Em seguida, eu vou vir com esse pincel aqui de sobrancelhas, que ele é bem fininho mesmo, ele parece quase uma agulha. E com uma sombra marrom ou uma pastinha, a gente vem dando o acabamento em algumas regiões que tem falhas, ou até para intensificar mais esse arquinho. Eu gosto da minha sobrancelha bem arqueadinha, então tá vendo como ele, por ser bem fininho, ele traz um acabamento bem preciso, ó. Eu vou girando ele e ele mesmo já vai marcando o arquinho. Eu adoro esse tipo de pincel bem fininho para preencher as sobrancelhas, principalmente para fazer essas falhinhas que ficam muito mais bonitas preenchidas. Agora sim a gente vai começar nossos olhos. Eu não vou fazer nada extremamente elaborado, até porque a gente vai fazer uma maquiagem mais basiquinha hoje. E eu vou começar por esse pincel aqui, que ele é um pincel de esfumar bem macio, tá vendo? Ele tem esse formato um pouco mais alongado aqui na ponta. E vou pegar um tom de marrom mais clarinho pra gente aplicar como base da nossa sombra. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pigmentar ele aqui no cantinho do meu olho. E a mesma coisa aqui do outro lado. E depois, quando eu sentir que já não tem mais nada no pincel, aí sim eu venho espalhando essa marcação e arrastando lá pro final da minha sobrancelha para trazer um efeito de esfumado um pouco mais alongado. E o segredo de um esfumado perfeito é com certeza um pincel macio, gente, porque quanto mais macio o seu pincel, mais ele vai misturar essa sombra com o tom da sua pele original, então não dá pra ver onde começa e onde termina a sua sombra. É como se fosse realmente um degradê, desde esse marrom até o tom da minha pele. Então a principal ferramenta para fazer isso acontecer é justamente um pincel bem macio que vai fazer com que esse produto se espalhe bem e a gente crie exatamente esse efeito de sombra bem natural, como se fosse algo do nosso próprio rosto mesmo. E aí no olho a mesma coisa, quanto menor a região, menor o pincel. Então eu vou pegar um pouquinho menor, ó, que também é bem macio, e aí eu vou pegar só um pouquinho mesmo desse marrom aqui mais escuro. E vou dar uma encostadinha aqui rente, ó, a raiz dos meus cílios, tá vendo? Eu não tô usando muito produto, eu tô usando a mesma quantidade pros dois olhos. E aí, quando eu sentir que eu já descarreguei tudo, aí sim eu venho varrendo essa sombra e o pincel vai me ajudar a misturar com aquela mais clarinha que a gente aplicou. E aí fica uma coisa só. A gente não consegue ver nenhuma linha, nenhuma marcação, fica tudo bem homogêneo, bem degradê. E quanto mais macio o seu pincel, mais ele vai espalhar esse produto e esfumar essa sombra. Agora, quanto mais denso o seu pincel, mais ele vai concentrar essa sombra. Então, caso a gente queira concentração, ou seja, produtos, né, sombras cintilantes, que a gente queira um pouco mais pigmentada, brilho, tudo isso a gente não vai espalhar pelo olho inteiro, a gente quer ele bem concentradinho ali, só naquela região pontual. Então aí a gente vai usar um pincel que seja menor. Eu vou usar esse aqui, ó, que ele vai ser perfeito pra fazer a aplicação da sombra cintilante. E aí eu vou pegar um pouquinho desse tom aqui, ó, que é um champanhe, que ele é mais clarinho, mas você pode usar o iluminador também, se você preferir. E vou vir carimbando, ó, aí já é o contrário, a gente vai concentrar esse produto. Então, eu venho dando batidinhas, tá vendo, ó, carimbando esse pincel no meu olho. E olha só que lindo que fica o efeito já. Muito diferente. Mesma coisa aqui do outro lado.
E aí, sabe aquele pincel que a gente usou pra fazer a sobrancelha? Se você quiser, você também pode usar ele pra fazer acabamentos nos olhos. Então, um delineado esfumado, por exemplo, com sombra preta bem rente à raiz dos cílios. Ou se você quiser, você também pode pegar um pouquinho da sombra. Então, eu tô pegando esse primeiro marrom que a gente usou, ó. E a gente pode fazer também o esfumado inferior aqui nos olhos. Então, toda essa parte aqui de baixo dos olhos, que geralmente a gente complementa o esfumado, a gente pode vir fazendo com esse pincel, porque ele é bem fininho. Então, olha só a linha fininha que ele criou na nossa maquiagem. Basicamente, só fazer movimento de vai e vem e seu olho tá pronto. Vou finalizar com a máscara de cílios. E para aplicar o batom, eu vou usar esse pincel aqui, ó, que ele também é muito fininho mesmo. E ele vai fazer o acabamento perfeito dos lábios. Então, um contorno bem bonito, bem recortado. Ele também serve, tá, para fazer aplicação de corretivo. Quando você quiser também, ó, delimitar aqui a boca, então fazer um acabamento com corretivo aqui. Ou se você fizer um delineado, borrar e quiser deixar ele ainda mais preciso, mais recortado, você também pode usar ele para fazer esse tipo de acabamento. É um pincel super multifuncional, dá para aplicar sombra também, dá para aplicar iluminador aqui abaixo da sobrancelha, dá para fazer um monte de coisa. Mas hoje eu vou usar ele para fazer a aplicação do batom. Ó, meu batom já tá aqui na espátula, tô pegando um pouquinho do produto. E aí, ó, eu vou vir contornando meu lábio com ele. Tá vendo como ele deixa uma linha bem fininha? A gente nem precisa de lápis de boca. Ele funciona praticamente igual um lápis mesmo. E por fim eu vou pintar o centro. E depois do nosso batom aplicado, temos o resultado final da nossa maquiagem clean para o dia a dia. Então você pode usar tanto para ir trabalhar ou para um evento de dia, caso você seja mais basiquinha, queira uma coisa mais elegante. Então a gente colocou uma sombra nos olhos, um pouquinho de brilho, mas nada muito escuro. Então eu acho essa maquiagem super versátil para você usar em qualquer ocasião. E agora eu quero que você me conte qual desses produtos, pincéis, tanto pincéis quanto esponjas, foi a sua preferida, assim, que você falou, meu, eu preciso desse produto da minha necessaire. Eu quero que você me conte aqui nos comentários, porque eu realmente fiquei em dúvida. E posso dizer, assim, que acho que os meus preferidos foram as esponjas. Eu adorei essa esponja aqui, que não suga tanto produto. Gostei muito dessa também, eu acho que vou usar muito no meu dia a dia, de pó. Os pincéis eu achei super legais. Esse aqui é um dos meus preferidos, que é o para aplicar contorno. Eu acho que facilita muito. E esse de corretivo eu também adoro. Esse aqui, ó, pra aplicar a base, eu achei impecável também. Então, assim, eu gostei de muitos, mas eu quero que você me conte qual que foi o seu preferido. E temos muitos ainda pra testar, porque mesmo assim, mesmo fazendo uma maquiagem completa, eu não consegui usar todos. Então, provavelmente eu volto em outro vídeo aqui pra mostrar a aplicação de outros pincéis. E eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e a gente saber que você gostou e trazer mais vídeos como esse. Então eu te vejo no próximo, super beijo!